Uepa, vamos lá, vamos estudar o governo do Hermes da Fonseca, mas antes eu quero conversar com vocês sobre o Nilo Peçanha, que eu esqueci de falar uma coisa na última aula, que esse PRF do Nilo Peçanha, o partido dele não é o Republicano Federal. Esse se extinguiu em 1898, tá, gente? Esse aqui, na verdade, é o Partido Republicano Fluminense, tá? Então, ele foi eleito pelo Partido Republicano Fluminense, né, como vice, né, na chapa junto com Afonso Pena, tá? Então, só para esclarecer isso. Agora, falando sim de Hermes da Fonseca, né? O nosso querido Hermes da Fonseca, ou não, né? Depende aí. É que eu falo querido pra todo mundo, né? Isso é um problema, né? Porque às vezes é uma pessoa desprezível e eu falo querido. Então tem que ver direito, né? Quando usar essa expressão. Desculpa o meu vício de linguagem. Então o Hermes da Fonseca, né? Que era do PRC, Partido Republicano Conservador, né? O partido que foi fundado em 1910, né? E ele vai governar aí de 1910 a 1914. A gente vai ter o primeiro militar no poder desde o Floriano Peixoto, olha só, né? Então, desde 1894 a gente não tinha um militar na presidência do Brasil, né? Ele vai representar aí, né, um grupo interessante da sociedade, que são as oligarquias menores, né, que estavam insatisfeitas com o poder central de Minas Gerais e São Paulo, né? E aí essas oligarquias elas querem ascender ao poder, né? E elas querem tentar, né, alguma coisa diferente, né, do que tem acontecido, beleza? A gente vai ter, né, junto com essas oligarquias, a ascensão de um político muito influente, né? Foi o político mais influente da época, que é o Pinheiro Machado. O Pinheiro Machado, que era um senador pelo Rio Grande do Sul, ele que criou o PRC, tá? E ele era o chefe. A galera chamava ele de o chefe, para vocês terem uma noção de quão influente ele era, né? Ele era praticamente um dos líderes, assim, do parlamento, tá? Tudo passava por ele, todas as decisões passavam por ele, ele tinha muita influência no parlamento, tá? E o que vai acontecer, né, é que o Pinheira Machado ele vai ter aí uma articulação política com o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca é uma curiosidade, né, que ele é, se eu não me engano, sobrinho do Deodoro da Fonseca, né? Olha só que interessante, né? Então aí o poder passando pela família Fonseca, né? O que vai acontecer, o Hermes da Fonseca, né, esse cara que ele não gostava muito dessa centralização nas oligarquias de Minas Gerais, né, de São Paulo. Ele que conseguiu muito apoio com algumas oligarquias mais provinciais, né, umas oligarquias menos tradicionais, ele vai governar para essas oligarquias que elegeram ele, né? Então ele vai instaurar o que ficou conhecida como a política salvacionista do Hermes da Fonseca. O que foi essa política salvacionista? Basicamente ele intervia nos estados e substituía as oligarquias que existiam lá por outras, né? Então, não, vocês não votaram em mim, eu vou trocar vocês por outra oligarquia, né? E ele fazia isso com a força, né, com o Exército Federal, né, ele mandava o exército para os estados para substituir as oligarquias que estavam no poder, tá? A justificativa dele, salvar as instituições de tudo que existe de ruim, corrupção, da bandalheira, enfim, eliminar a corrupção, salvar as instituições, tá? O Hermes da Fonseca, ele vai ter que lidar com um período muito conturbado, tá, da nossa história, que vai ser um período com muitas revoltas. A gente vai ter a revolta da Chibata no Rio de Janeiro, a gente vai ter a sedição de Juazeiro no Ceará e a Guerra do Contestado, né, Paraná, Santa Catarina. A gente vai ter muitas revoltas, tá? E ele vai ter que lidar com essas revoltas. E enquanto isso, né, tá acontecendo aí várias articulações políticas, né? Porque a política do Brasil não é para os fracos. A política do Brasil, ela segue a todo vapor, independente do que esteja acontecendo no mundo, né? E a gente tem aí o Pinheiro Machado crescendo cada vez mais, tá? Ele que vai ter aí ele vai ganhar muito com essa política salvacionista do Hermes da Fonseca, né? Muitas oligarquias que apoiavam Pinheiro Machado vão ascender ao poder e ele vai então ser cotado para ser o sucessor do Hermes da Fonseca, tá? A gente vai ter, né, nesse meio tempo, o PRM, que antes tinha apoiado, né, a ascensão do Hermes da Fonseca, se aliando de volta ao PRP, percebendo que as oligarquias menos centrais estavam crescendo demais, e a gente vai ter uma união, de fato, entre o PRP e o PRM, que compõe a maior parte do Congresso, tá, gente? Então a gente vai ter aí, né, um episódio complicado, né, que vai ser o assassinato do Pinheiro Machado de 1915, tá? Foi uma morte brutal, tá? Tem quem diga que foram opositores, tem quem diga que não foi, tá? Então aí uma situação interessante. E também, né, outra situação é que a gente vai ter
Mais uma disputa eleitoral para o Rui Barbosa. Olha só, né? Rui Barbosa indo para a sua segunda eleição, né? Tentando aí, né? Pela segunda vez o cargo da presidência, e o seu rival, né? O mais cotado e apoiado pelo PRP e pelo PRM, o Venceslau Braz, tá? Então, no fim das contas, o Venceslau Braz vai acabar vencendo o Rui Barbosa, que vai então assumir em 1914, tá? Mas antes, né, a gente tem que ir pro grosso, pro que realmente importa do governo Hermes da Fonseca, que basicamente é, né, a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1910, foi uma revolta muito, muito doida, né? Porque o motivo dessa revolta é triste, é revoltante, né? Qual foi o motivo dessa revolta, né? Essa foi uma revolta armada nesse tempo, né? Era sinônimo de marinha, tá? Então os marinheiros, né, eles recebiam punições severas, né? Então se o marinheiro fizesse algo errado, enfim, chegasse atrasado, ele recebia chicotadas, assim como os escravos recebiam lá nos tempos do imperador. Então olha só, né, é coisa de monarquia em tempo de república, né? Uma coisa realmente triste, né, análoga à escravidão. Os marinheiros não toleravam isso, né? A maioria dos marinheiros que eram chicotados eram negros, então imagina a cena, um branco chicotando um negro, né? Geralmente esses negros tinham os cargos mais baixos, né, os marinheiros, e os brancos, né, os cargos mais altos, como por exemplo o almirante, né? E os almirantes então davam chicotadas nos marinheiros. E isso era repugnante, né? Então a gente vai ter essa mobilização dos marinheiros em volta aí da figura, né, de líder de João Cândido, que ficou conhecido como Mestre Sala dos Mares ou também Almirante Negro. Ele nunca foi almirante, tá? Mas ele era conhecido assim porque ele tinha muita influência, era uma figura carismática e era uma figura que incitava, liderava essa galera a se rebelar, tá? Inclusive, né, uma coisa interessante é que o João Cândido, na ditadura militar, tá, galera, das décadas de 60 a 80, ele foi um símbolo dos revoltosos que se rebelavam contra a ditadura, tá? Então ele foi um símbolo de resistência. O que vai acontecer, gente? Quais são as causas dessa revolta? Basicamente, os castigos corporais, né? Essas chibatadas, né? Que são um símbolo de arbitrariedade, um símbolo de racismo, né? Estrutural aí dentro da Marinha. Os maus tratos, né? Com essas pessoas e também os baixos salários que os marinheiros recebiam. Vai chegar um momento que um coitado de um marinheiro vai receber tanta chicotada que vai morrer. Ele apanha até a morte e aí é o estopim. Não podemos mais aguentar essa situação e a gente vai ter a revolta, né, eclodindo. Eles vão tomar 2 navios. Você lembra daqueles 2 navios que Floriano Peixoto tinha comprado dos Estados Unidos? Então, né, eles vão tomar esses 2 navios, tá? Eles vão entrar nesses navios, vão pedir, né, o fim das chibatadas, vão pedir melhores salários, melhores tratativas, né, em relação ao serviço deles, e eles vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro caso essas reivindicações não sejam, né, atendidas. O que vai acontecer? O governo vai falar, não, de boa, né, cara, tranquilo, vai, sai daí, a gente vai resolver isso, não precisa se preocupar que a gente vai atender vocês, né, inclusive a gente vai dar anistia, né, o que é anistia? Ah, ninguém vai ser preso, né? Tá tudo bem, né? Vocês não vão ser punidos por essa revolta. Inclusive a gente dá anistia para vocês, sai desses navios, vem tranquilo. O que vai acontecer? Eles saem dos navios e aí não demorou muito tempo para que o governo voltasse atrás. Vários deles presos ou mortos ou degradados, tá? No fim das contas, só 2 sobreviveram, inclusive o João Cândido, tá? E a gente vai ter, né, uma derrota, digamos assim, né, da revolta, mas não uma derrota na questão dos direitos. A gente tem uma conquista de direitos, que é o fim dos castigos corporais na Marinha. Realmente, né, não podemos ter essa visibilidade. Imagina se sai na mídia internacional, né? Se sai nos jornais internacionais, que dentro da nossa república tem coisa de monarquista, né? Não pode. E aí a gente vai ter o fim dos castigos corporais da Marinha. Aqui eu trago uma imagem do João Cândido e os seus amigos marinheiros, beleza? Além disso, né, aqui uma imagem que representa essa tristeza, né, que é o branco dando chicotada no negro, né, o almirante dando chicotada no marinheiro, realmente uma cena
triste, né? E aqui uma reunião deles, né, na sua tomada a um dos navios que o Floriano tinha comprado. Além disso, nós vamos ter outra revolta, né? Uma revolta no Ceará, né? A sedição de Juazeiro, que aconteceu em 1914. Essa aqui, na minha opinião, é uma das revoltas mais complicadinhas de se entender, tá? É uma revolta que tu não estuda muito, se você estudou, né, no seu ensino médio, enfim, né? Mas eu vou tentar simplificar para nós aqui, né? O que vai acontecer? Gente, a gente tem uma figura no Ceará que é uma figura muito, mas muito influente. Bem naquela pegada messiânica, né? Daquelas pessoas, pô, aquele cara é santo, aquele cara faz milagre, aquele cara, né? Pô, ele sabe de Deus, ele conversa com Deus. O Padre Cícero. O Padre Cícero, né? Ele vai ser um cara aí muito bem considerado pelo povo. Mas o Padre Cícero, ele é um coronel. E aqui eu trago o significado clássico de coronel dentro da República Oligárquica, tá? Que é coronel aquele que tem curral eleitoral. Se tu tá com dúvida nesses termos, vai lá para o vídeo 1, tá? Que lá eu explico melhorzinho. Mas o Padre Cícero, ele é um coronel, ele tem terras, ele tem um curral eleitoral, ele tem uma galera, né, que atende aos seus interesses. E o Padre Cícero, ele é muito, mas muito amigo da família Accioli, que tá no poder, tá? A família Accioli é a família que controla basicamente tudo no Ceará, tá, gente? O Hermes da Fonseca, ele não vai muito com a cara dos Accioli, e ele também, né, as outras famílias, né, as outras oligarquias do Ceará apoiaram a sua campanha. Então o Hermes da Fonseca, na sua política salvacionista, vai tirar a família Accioli e colocar um carinha chamado Franco Rabelo para ser o governador, tá? O Padre Cícero, né, que era vice-governador, que foi praticamente deposto, né, com essa política salvacionista do Hermes da Fonseca, vai ficar pé da vida, vai convocar um grande amigo dele, o Floro Bartolomeu, né? E eles vão então, né, mobilizar uma revolta, né, mobilizar aí uma sedição, né, que então tiraria o Franco Rabelo do poder e recolocaria a família Accioli contra essa política salvacionista do Hermes da Fonseca, tá? O Padre Cícero, né, vai conseguir mobilizar o povo, porque ele era um cara, nossa, ele fala com Deus, ele é realmente um Messias, ele é um cara muito, né, muito influente. Então ele vai conseguir mobilizar o povo como massa de manobra para conseguir aí uma conquista para uma outra elite. Então é o povo lutando por interesses da elite, né? Olha só a situação. A família Accioli vai conseguir voltar ao poder, tá? Aí o exército do Floro Bartolomeu, o povo se juntou, não tinha como, tá? A outra oligarquia vencer, e o Padre Cícero vai assumir mais uma vez como vice. Isso é uma coisa que provavelmente não vai cair no teu Enem, tá? Eu imagino que não vai cair, mas sim, o Padre Cícero já teve um exército, olha que loucura, né? Padre Cícero, um padre tinha um exército? No Brasil esse tipo de coisa acontece, né? Então o Padre Cícero aí, ele é o principal exemplo, né? Quando tu fala coronelismo, coronel não necessariamente é só grande latifundiário, pode ser padre também, e o Padre Cícero tá aí para mostrar isso, tá? No fim das contas, né, a gente tem aí a família Accioli conseguindo voltar ao poder e o Hermes da Fonseca aí não conseguindo, né, fazer a sua política salvacionista funcionar no Ceará, tá? Aqui uma foto dos revoltosos, né, unidos, e aqui uma foto do Floro Bartolomeu, grande amigão aí do Padre Cícero à sua direita, tá? O Padre Cícero que aí realmente foi o grande articulador da sedição de Juazeiro. Beleza, galera? Então vai para a próxima aula que a gente vai ver o que mais aconteceu de louco nessa nossa maravilhosa, ou não, República Oligárquica. Beijão!